Esse podcast é para você escutar várias vezes para a sua vida. Ao meu lado, o Dr. Vitor Kutaiti, cirurgião plástico renomadíssimo, ser humano incrível. Eu sou amiga, eu não vou ficar aqui babando ovo, o pessoal já me Porque senão eu vou conhece. ter que babar o ovo para ela, Vanessa Rivelli, nossa apresentadora, nossa hostess, nossa querida, que Chique. encabeça esse programa tão bem e tão grandemente. Obrigado, Van. Eu que agradeço. E por que que você tem que ouvir várias vezes esse podcast? Porque a gente vai falar dos 4 pilares para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você se sinta bem, para que você viva bem, não é isso, doutor? A população está vivendo cada vez mais e é justo que a gente vive cada vez melhor. Não adianta você Fato. ter longevidade se você não tem qualidade de vida. Sim. E para que a gente tenha qualidade de vida, a gente entende que vários pilares têm que ser completos. E o que eu quero trazer são 4 pilares básicos que vão fazer com que sua vida seja melhor, com que você consiga ter uma qualidade de vida mais plena. Adianta nada você ter 70, 80 anos numa cama e Sem todo saúde. lascado sem saúde. Então, Todo lascado foi bom. você precisa ter isso, ter os 70 anos mais ativo, forte, aproveitando, curtindo, sendo feliz. E para que isso aconteça, é importante você seguir esses 4 passos. Atenção, hein? O primeiro passo, e mais importante de todos, é a sua alimentação. Parece chover no molhado, a gente ouve isso direto, mas se você não cuidar do que você come, A consequência vai ser lá na frente. a gente tem muito claro hoje, e claro, à base de trabalhos científicos diversos de todos os lugares do mundo, que a qualidade da alimentação, a quantidade do que você come, faz toda a diferença no fator de envelhecimento. Qualidade e quantidade. Países onde as pessoas comem menos e comem melhor são mais longínquos, ou seja, tem a vida mais longínqua. Vivem melhor. Vive mais Tá. e melhor. Você pega, por exemplo, os japoneses. Que Putz, tem eu pensei neles na hora. porque você já viu algum japonês glutão comendo demais Não, e não, fazendo. não. Ele É muito respeita difícil. uma quantidade de comida e mais do que isso, ele come algo muito saudável. Ele tem um Muito controle. peixe. Ele tem um controle daquilo que ele come. Então, a gente sabe a comida do Mediterrâneo, porque no Mediterrâneo também os italianos, os gregos Sim. vivem bastante, porque eles têm uma qualidade de alimentação muito boa. Para a gente resumir e não se alongar muito, para não ficar um tema muito chato, com regrinha e receitinha, basicamente descascar mais e desembalar menos. Isso é muito bom. Você ter uma comida baseada em comida de verdade. E quando a gente fala comida de verdade, a gente está falando de produtos animais, produtos vegetais, mas produtos naturais, produtos que vêm proveniente da natureza. Frutas, verduras, legumes, Eu vi um dia grãos. um médico falar que basicamente é bicho ou é planta, pode comer. Eu já ouvi esse termo. Se mexe, pode comer. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi preparado para isso, sabe, Van? A gente tem que lembrar como a gente chegou até aqui. Tá. A gente chegou aqui através de uma coisa chamada seleção natural. O que é isso? Voltando lá para a biologia. Darwin foi quem estudou isso, quem trouxe esse tema. Seleção natural sobrevive o mais adaptado. Sobreviveu aquele mais capaz de promover a evolução da espécie. Então, só multiplicou o ser humano capaz de se adaptar às mudanças. Tá. Ok? E a gente foi criado, a partir disso, baseado em comida natural. Em comida que conseguia pescar, conseguia caçar, Sim. conseguia colher. Foi esse tipo de comida que o nosso corpo foi condicionado a comer. Ok? A partir da década de 50 do século passado, 1940, 50, você teve uma industrialização da comida. Muito forte. A comida ela passou por um processo químico, por um processo industrial que aumentou a quantidade, mas diminuiu a qualidade. Então hoje a gente tem muito mais comida do que tinha antigamente. Sim. A comida é muito mais abundante. E no saquinho. E isso é necessário. Ela vem embaladinha no saquinho, ela vem prontinha para você comer, ela vem congeladinha, ela vem no plásticozinho, ela vem prontinha para separar, mas ela perdeu o valor nutricional
E ela perdeu o valor nutricional porque o nosso corpo não foi feito para esse tipo de comida. Tá. O nosso corpo foi feito para comida natural, para aquela comida dos nossos ancestrais, que caçavam, que subiam em árvore, que pegavam tubérculo. Tá. É esse tipo de comida que o nosso corpo foi adaptado para. E precisa ainda hoje. Porque é o mesmo corpo. Sim, não Então, mudou. nosso corpo não mudou nos últimos 10 mil anos. Uhum. Ele é o mesmo. Então, a gente precisa deste tipo de comida. Tá. Se a gente não tiver esse tipo de comida, a gente vai adoecer. Então, essa comida industrializada, sorvete, bolacha recheada, farinha branca, comida muito industrializada, essas coisas congeladas, pré-pronto. Tudo que a gente que desembala. desembala, são comidas que foram feitas para facilitar a sua vida, mas que prejudicam muito a sua saúde. Por quê? Porque ela tem muito corante, ela tem muito conservante, ela tem produto químico que não foi feito para o nosso corpo, ou melhor, que o nosso corpo não foi feito para ele, Tá. e que vai fazer a gente adoecer. E que vai trazer doença crônica, que vai trazer diabetes, que vai trazer resistência à insulina, que vai trazer vários problemas que não vale nem a pena a gente ficar discutindo aqui, Sim. mas que, do ponto de vista prático, vão encurtar a sua vida e, mais do que isso, vão prejudicar a sua qualidade de vida. Vai ter uma terceira idade aí bem complicada, né? Por que a gente via os velhinhos, antigamente, muito mais saudáveis? Porque a comida era muito melhor. Ah, tem uma vozinha que tem 90 anos que comeu banha de porco a vida inteira. Comida saudável. Eu comida tenho animal. uma tia, até hoje, tia Carmen, uma fofa, 93 anos. Você olha a pele dela, ela não tem ruga. Claro, ela tem uma ruguinha aqui, ela nunca fez botox, toxina botulínica, ela não tem uma ruga na testa. Mora no interior, alimentação saudável, Não tem caminha, estresse. não tem Aí estresse. vai entrar na segunda dica, mas vamos voltar para a alimentação. Alimentação baseada em comida natural garante uma qualidade de vida boa. Então, o primeiro pilar, Alimentação. alimentação. Você tem que comer comida natural, comida de verdade. Se você não come comida de verdade, você vai ter prejuízo. Só que vamos ser claro também, Van. Ninguém Vai. é um monge também, Exatamente. né? Não vai, Vamos ter esse aquele é bom o senso. ponto. Esse é o ponto do equilíbrio. É muito difícil hoje alguém ser 100% natural. Não, não dá. Não dá. É exceção. Exceção. Você pode ter dias, você pode ter momentos de quebra dessa regra. Sim. Ah, puxa, eu gosto tanto de tomar um sorvete, preciso acabar com... Não, você pode tomar um sorvete, mas não precisa tomar todo dia. Ah, eu gosto tanto de uma balinha, de um docinho, eu preciso parar de comer. Não, mas você não precisa comer todo dia. Ah, meus filhos adoram doce, adoram bala, adoram não sei o que. Eles precisam ser proibidos de comer? Não, mas É o bom senso, né, todo gente? dia não. Então, equilibrar a vida, mas baseada na comida natural, então não é bem equilíbrio, não é 1 para 1. É 10, 9 para natural, E um 1 para para o lixinho. Vamos brincar industrializada. Por quê? A gente tem uma vida social assim. que nos obriga, entre aspas, a ter essa comida industrializada. Claro, Você não vai faz conseguir sentido. comer todo dia comida natural. Sim. Ah, não pode ter que cortar massa, pão. Peraí, calma. Não é Equilibra. Põe na dieta, põe na balança. Faz a coisa bem equilibrada que você vai conseguir ter uma vida bem longínqua. Então, se você conseguir equilibrar, você vai ter o benefício da modernidade, Claro. da comida industrial, Sim. mas você não vai pagar o preço disso. Que é a obesidade, que é Os problemas, os problemas de de saúde, a pressão alta, o diabetes. Todas essas doenças são mais do que comprovadas que tem a ver com a alimentação. Tem a ver com a qualidade do que a Claro. gente põe para dentro. Então, se você souber selecionar o que você põe para dentro, Nossa. você vai levar uma vida E a muito gente mais tá natural. brincando aqui, né? Ninguém vai ser um monge, um santo que não come nunca. Não é isso que a gente está falando, mas faz o bom senso. Durante a semana, faz ali tudo bonitinho. No final de semana, você tem uma festa, você tem um casamento, você tem um aniversário. Uma festinha de criança que tem aqueles brigadeiros Ai, deliciosos. delícia, batatinha frita. É muito legal, é muito importante você ter esse momento de prazer, mas não dá para fazer Sempre. todo dia. Não é a rotina. A rotina é Então, bonitinha. se você tiver uma vida bem equilibrada, mais pro lado natural, Sim. você vai ter momentos que você vai conseguir fazer isso. Então,
o primeiro pilar, e talvez o Alimentação. mais importante. Mais importante? É o mais importante porque é a base, né, Van? Ele que vai dar o substrato para todo o Por resto. isso que a gente fala, você é o que você come. Exatamente. Porque ela é a base da nossa vida. A nossa alimentação é o que garante a nossa qualidade Sim, de vida. faz sentido. Então, se você não come bem, você não vai fazer a segunda parte, que é a atividade física. Não, esquece. Você não vai fazer a terceira parte, que é cuidar da sua saúde, dos seus hormônios, dos seus Sim. marcadores hormonais, que é a terceira parte. Quer dizer, então, a base de tudo mais é a comida. importante, Então, se a gente faz fosse sentido. dividir numa pirâmide, e eu vou tentar seguir Tava lá essa em ordem, cima. a pirâmide, Mais a importante. base é a alimentação. A base é descasque mais, desembale menos. A base é cuide daquilo que É a você parte põe dentro maior da da sua vida. pirâmide. É a parte maior da pirâmide. E tudo melhora, viu, gente? A pele melhora, fica mais viçosa, cabelo, tudo. Todos os outros estão baseados nisso e você vai ter uma vida muito melhor se você controlar o que você Sem come. dúvida. Então, você fala assim, nossa, doutor, você é um cirurgião plástico, está falando de comida, está falando de coisa. Se a pessoa não come Tá bem, tudo junto, ela né? não vai ter uma boa cirurgia. Ela não vai A gente fazer. falou disso. Ela precisa fazer a parte dela, ela precisa comer bem. Então, faz parte do meu trabalho orientar as pessoas a se cuidarem. E se cuidar começa com a comida, começa Tá. com a dieta. Aquele prato bem coloridinho é o prato ideal, né? Exatamente. Bastante verde. E assim, e ter isso muito bem dividido ao longo do dia, ter isso muito bem separado ao longo do dia. Existem algumas estratégias de jejum intermitente, Sim. quer dizer, tem um que não cabe aqui. Mas se você comer certo, já está o primeiro passo dado. Ótimo. Já está a base dada. Tá, então alimentação. A segunda, atividade física. De novo, voltamos para a biologia, lá atrás. Tá, O nosso corpo, Van, foi feito para fazer exercício. sim. Ele foi feito A para gente se caçava, movimentar. né? Ele foi feito para carregar peso. Ele foi feito para movimento. A gente não foi feito para ficar Digitando no celular e com as costas para trás e no sofá. E não é essa. A construção do nosso corpo não foi feita para isso. Isso foi uma modificação social do qual o nosso corpo não está preparado. Tem que praticar atividade física, gente. Você tem que Regular, encontrar. constante e intensa. E de preferência prazerosa, né? Eu vou te falar que às vezes o começo não é prazeroso. Pra quem não gosta. Para quem mesmo. não gosta, não é prazeroso, mas tem que ser feito. Então, o prazeroso, ele pode ser o start. Então, assim, vamos dar um exemplo prático. Eu odeio fazer atividade física, não gosto. Pô, mas não tem nada que você gosta de fazer? Nada? Zero? Tem tanta coisa, né? Nada que mexa o seu corpo que não te dê prazer? Ah, eu gosto de surfar. Pô, já é um baita de um exercício. Ah, eu gosto de dançar. Também. Já é um baita do exercício. Ah, eu gosto de brincar com meus filhos. Tá correndo, pulando. É um excepcional exercício. Começa com aquilo que te dá prazer, mas entenda a obrigatoriedade do exercício e coloque um exercício regular, de preferência, musculação na sua vida. A partir dos 20, 25 anos, você tem que carregar peso. Tem que fazer musculação. Porque a gente perde massa, perde um monte de coisa, né, doutor? A massa muscular, isso é outra coisa que a gente já sabe. A massa muscular garante qualidade de vida no envelhecimento. Quanto mais massa muscular você tem, quanto mais massa magra você tem, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Para que você se exercite bem na terceira idade. Para você andar, para você fazer xixi, para você levantar da cama. Eu já vi uma senhora, por acaso ela é amiga da minha mãe tem quase 80 anos, então todas as amiguinhas estão ali na mesma idade. Ela não consegue levantar, né? Quem está ouvindo a gente não está vendo, então ela não consegue levantar da cadeira, porque ela já perdeu a massa. Atrofiou a massa da perna e ela não consegue ter força suficiente. E ela não é gorda, mas ela não tem força. Ela não tem força. Por quê? Porque ela foi sedentária a vida toda. Porque ela não praticou exercícios, porque ela não praticou musculação e porque ela deixou o corpo dela entender que o músculo é desnecessário. Vamos voltar para a fisiologia. Tá. O nosso corpo, ele é adaptável. Sim. Quanto mais você estimula uma área, uma parte, mais ele vai se preparar para aquele estímulo. Tá? Quando eu faço exercício físico, basicamente o que eu estou fazendo, eu estou me preparando, eu estou condicionando o meu organismo para aquele tipo de exercício. Por isso que é importante você ter constância. Tá. Não adianta você fazer musculação uma vez na semana, você tem que fazer várias vezes na semana para que o seu corpo entenda, opa,
Eu estou sendo Vamos lá de estimulado, novo. eu preciso produzir para atender essa necessidade. Tá, Tá? ok. Então, por que a gente passa na rua e vê os pedreiros tudo forte, tudo... Nossa, Por quê? tudo sarado, Porque o cara, ele trabalha dia. todo dia com aquilo. Então, ele estimula o corpo dele a todo dia fazer aquele tipo de exercício. Então, o corpo dele responde como? Sim. Construindo um músculo, construindo força para aquele tipo de problema que ele tem para resolver. Tá? Então, quando a gente faz do exercício um problema, o seu corpo fala, opa, eu preciso resolver esse problema. Como eu faço isso? Criando massa magra. Então, a forma que o seu corpo vê de resolver o problema é se adaptar a ele. Tá. E como ele faz isso? Criando condições. Músculo. Basicamente, criando músculo. Tá. Então, se eu faço isso todo dia, de segunda a sexta, todo dia, de segunda a domingo, todo dia, 7 dias por semana, o teu corpo vai se adaptar àquele tipo de estímulo e vai criar condições para que aquele estímulo passe a ser rotineiro. Então, por que uma musculação é importante? Porque você cria condições musculares de satisfazer aquele estímulo que você está tendo. Não, deu para entender. Deu para entender? Deu. Ficou claro isso? Ficou. Então, assim, eu faço musculação todo dia. Pá. Seu corpo fala, opa, estou sendo estimulado. Opa, eu preciso me adaptar a isso. Vamos Como eu faço responder. isso? Eu crio massa magra. E aí, baseado na dieta que eu tive, que foi uma dieta Sim. boa, volta de novo. A Come base é a direitinho. comida, ele cria músculo. E esse músculo vai garantir o quê? Vai garantir minha mobilidade. Uma vai boa garantir sustentação. minha sustentação. Vai garantir o restante da minha vida. Então, a gente nota isso muito claramente, Ivan. Toda pessoa que faz atividade física melhora de vida. Em todos os aspectos. É verdade. Se você for pensar... Pode reparar, qualquer pessoa bem-sucedida, ela faz atividade física. Porque a atividade física condiciona o corpo dele para problemas. E quando você treina o seu cérebro para um problema, você está treinando o seu cérebro para todos os outros problemas. Sim. Então, se eu tenho um estímulo básico que é para o meu corpo vai estar preparado para outros estímulos. Pode reparar, não é brincadeira. Toda pessoa bem-sucedida Eu nunca tinha reparado. faz atividade física. Em todos os aspectos. Bem-sucedido financeiramente, bem-sucedido emocionalmente, bem-sucedido matrimonialmente. Pode reparar, uma pessoa bem-sucedida, ela cuida do corpo dela. Porque ao cuidar do corpo, ela está criando condições para cuidar de todos os outros problemas. Caramba, é verdade, está tudo ligado. Você não vê uma pessoa mal-sucedida que cuide do corpo, que faça bem, que faça... Pode ser em alguns aspectos, financeiramente ele não está bom, mas em outros aspectos ele está bem. Sim. Por quê? Porque cuidar do corpo é a base do resto da vida. E outra, é o mínimo que a gente pode fazer, né, O que a gente? gente Só que é tem, tua né? casa, né? Mais que sua Seu casa, corpo. isso é tudo, né, Ivan? É. Tudo que você... Seu relógio eu tiro de você, seu anel eu tiro de você. Mas não tira o dedo, não tira nada. Para tirar é a base de violência, eu não consigo tirar o teu corpo. Vamos cuidar bem, gente, da tua casinha. E para você cuidar bem, começa com a comida, primeiro passo. Segundo passo é a atividade física. Começa com algo que te dê prazer, mas comece com a obrigação. Vai ter que ser obrigado, vai ter que ser chato, vai ter que ser enjoado, vai ter que ser obrigado mesmo. É obrigado mesmo, assim, puta que saco, que saco mesmo, vá. E aí eu dou uma dica, sabe, Ivan? Qual? Pensa na estética. Porque é rápido, né? Pensa na estética. A gente vive num mundo muito visual. A estética hoje ela é muito valorizada. Acho que atualmente mais ainda, né? De uns anos pra cá. Porque tudo é celular, tudo é foto, tudo é imagem. Sim. Basicamente tudo que a gente faz é imagem. Quando você procura a atividade física pela imagem, você tem algo palpável. Sim. Eu vou melhorar a minha imagem. Vou ficar mais bonita, vou ficar mais magra, vou ficar mais sarado, Quando mais você forte. faz isso para a sua saúde, você não tá vendo. Você não tá vendo. Porque é a longo prazo, é tardio. Mas lá na frente você vai se vai cobrar. sentir. Só que lá na frente não adianta mais, Tá você tarde. não volta mais. Então você falar para uma pessoa de 30 anos, saudável, olha, cuida, faz exercício porque você vai prevenir o diabetes, ele vai falar, fala sério, nem diabetes. sabe que é diabetes. Pô, diabetes. Não tá nem pensando. Agora, fala para uma pessoa assim, cuida da sua saúde que você vai ficar mais bonita.
Faz exercício que você vai ficar academia. mais agradável, que você vai ficar mais interessante, que você vai ficar melhor, que as pessoas vão notar mais você, que você vai usar a roupa que você quer. Então, a dica que eu dou, se você tem dificuldade de fazer exercício, se você não gosta de fazer exercício... Boa, vai pela estética. Vai pela estética. Vai para ficar mais bonito mesmo. Vai para ficar gostoso, gostosa. Fala assim, quer ficar com a bunda, eu quero ficar com a bunda gostosa. Já é o começo. Porque o benefício da saúde, ele vai vir. É automático. É inevitável. Não é um negócio... Não é separável. Não tá separado. Não dá para separar. Então, porra, não tenho razão para fazer exercício. Tem que ficar bonito. Porque quem faz exercício fica mais bonito. Claro. Por quê? Porque fica mais saudável. Sim. E eu já falei isso, no meu livro tem isso, a gente pode até trazer isso. A beleza literalmente está associada à saúde. Não existe gente doente bonita. Não existe. Não mesmo. Não existe. Gente bonita, gente saudável. E o exercício tem a ver com saúde, então faça exercício para ficar mais bonito, que a saúde vai vir junto. É um bônus. É um bônus, tá junto. Ah, mas eu tenho que fazer exercício. Faz para ficar mais bonito. Ah, mas eu sou velho, não tem. Não, tem sim. A sua mulher vai gostar mais de você se você estiver mais bonito. O seu marido vai gostar de você se você estiver mais bonito. Seus amigos vão ficar melhor do seu lado se você estiver mais bonito. E essa beleza que a gente está falando vai muito além da aparência. Não estou falando de... Não é aquela beleza padrão. Quem me conhece sabe que eu não defendo isso. Temos até um livro que fala energia da beleza. Eu estou falando de beleza de agradar mesmo, assim, aquela beleza agradável, de ficar perto da pessoa e sentir bem. A pessoa gostosa, não o corpo gostoso, aquela pessoa querida. Que te faz bem. Não sei se você já ficou do lado de uma pessoa doente, a respiração dela incomoda. Ofegante. Incomoda mesmo, você quer sair correndo. Ela tá... Por quê? Porque ela não tem uma energia boa. Sim. Agora, fica do lado de uma pessoa saudável. Você deu o exemplo da sua tia. Não é uma delícia ficar do lado dela? Nossa! Por quê? Porque ela está saudável. Então, se você tem dificuldade de fazer atividade física, faça para ficar mais gostosa. Mais gostoso. Faça para se olhar no espelho e falar: uau, como eu tô bem, uau, como minha barriga, vou usar uau, o macacão. como minha roupa, o macacão da Virgínia, o bom e velho macacão da Virgínia. Faça por essa razão. Você vai ver que é um motivo fácil, que é um motivo tangível, que é um motivo que você alcança e que é um motivo que vai te dar a curto prazo resultado. Se você faz 15 dias de atividade física, você já se sente melhor fisicamente. Uma semana. Você já sente... Você faz 3 meses, você já vê benefícios rápidos. Você faz 1 ano e seus marcadores de saúde nem estavam ruins ainda. Sim. Mas você já viu o benefício. E aí você vai criar uma razão, você vai ter um motivo para continuar fazendo. E depois, gente, o corpo até pede. Não tenha dúvida. Um dia que você não vai, você se sente mal. Eu preciso ir para academia. Tô inchado, tô travado. Emplastrado. E aí você vai, faz o exercício e resolve. Então, se você não tem motivo para fazer exercício, faça para ficar mais bonito. E aí você vai ter o benefício da saúde. A gente cuida da dieta, atividade física, e aí a gente vai cuidar dos nossos marcadores hormonais. Agora que pegou, vamos lá. E essa dica vale muito mais para quem já passou dos 40. Tá? Porque quem tem até os 40 não precisa se preocupar tanto com isso, porque a fisiologia está reguladinho. É muito difícil você ter uma pessoa com deficiência hormonal abaixo dos 40 anos. Porque uma das coisas que faz os hormônios alterarem é o estresse. E o estresse ele é cumulativo. Então você começa a se estressar na vida adulta, só que o seu corpo vai dando conta, até que chega nos 40, 45, 50 anos, que ele começa a apitar, ele começa a opar. Fazendo uma metáfora, imagina que o nosso corpo é um motor. O motor, ele tem um motor novo, ele tem mais resistência, ele está mais lubrificado, as peças não estão tão danificadas. Então você pode acelerar ele mais. E aí no dia seguinte ele está bem, no dia seguinte ele está bem, no dia seguinte ele está bem. Só que esse uso extremo do motor vai prejudicar ele lá na frente, vai prejudicar a longevidade dele. E aí quando chega lá na frente, você vai ter que parar para retificar o motor. Você vai ter que parar para trocar uma peça ou outra. É fato. Por quê? Porque o motor não é feito para aguentar tudo tão fortemente. Ele tem um prazo de validade, assim como o nosso corpo tem. O nosso corpo não foi feito
para o estresse. Nossa, e a gente passa vários. Vários estresses, e a vida moderna, ela é ligada ao estresse. Sim. Então, até os 30, 40 anos, dificilmente você Tá vai ter, a ok. não ser que você tenha algum problema mais sério, você vai ter algum problema hormonal. Mas depois dos 40, é muito importante que você cheque a sua situação hormonal. Ok? Tá. O que eu vou falar agora não é muito... Mulheres e homens. Mulheres e homens, Tá. independente do sexo. O que eu vou falar agora, tem muita gente que fala contra, que fala a favor, mas as taxas de hormônios normais, elas são muito lábeis, elas são muito altas. Então, o normal é em uma faixa muito grande, daqui a aqui, tá? Tá. O que eu defendo? É que você chegue mais próximo do limite normal máximo. Vou dar um exemplo prático. Para um homem de 40 anos, a testosterona normal é de 200 a 800. Tá. Tá? De 200 a 800 é o normal. Ok. Ok? Só que um homem com testosterona de 200, que está normal, tem muito menos libido, tem muito menos vontade, tem muito menos disposição, tem muito menos do que um homem que tem 800. Ok. Então, se você consegue fazer um tratamento para repor a testosterona dele até o limite normal, mais máximo, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Para a mulher, a mesma coisa. Os limites hormonais da mulher também são muito lábeis. Se você consegue repor para que ela fique no limite normal, mas no limite máximo, ela vai ter uma vida muito melhor. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente fala para cuidar do seu corpo internamente. Então, não é só, eu falei de testosterona, mas tem outros hormônios, Sim. cortisol, tireoide, tem vários outros hormônios que precisam ser investigados. E não só hormônios, mas sais, tem muito médico vitaminas que estuda isso e que consegue repor isso de maneira muito adequada. Então, se você entende o seu corpo como uma maquininha, que a partir dos 40, 50 anos, ela já começa a dar sinais de danificação, que são sinais... Precisa arrumar, vamos falar assim. Precisa ajustar, não é nem arrumar, vai ajustar, tá? Você pode procurar um bom profissional e esse profissional pode adequar isso. A doutora Carol, que a gente trouxe aqui, uma querida, a doutora Carol, que o nosso que é geriatra, que especialista na dor mulher, das né? mulheres e tudo mais, ela é especialista nisso também e ela defende isso muito bem. Não é chegar e repor para qualquer um, ou fazer qualquer coisa, ou tomar anabolizante. Não é isso que a gente defende. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de você pôr a sua maquininha em ordem, saber o que falta e repor aquilo que falta de maneira adequada para que você funcione melhor. Vai falar isso para você. Não é, uma amiga toma eu vou vitamina tomar. XPTO, vou tomar. Não, cada corpo é único. Você precisa ter isso muito bem controlado, então faz alimentação. A alimentação por si só já vai controlar. Sim. Esses hormônios. O exercício vai ajudar nesse sentido também. Mas em alguns casos ainda precisa de mais. Depois dos 40. E esse mais é essa reposição, essas coisas que a gente faz, que é um pilar fundamental e que muda a vida das pessoas. E tá tão em alta falar disso, né, gente? Do tal chip da beleza, o chip de não sei o quê. Vamos traduzir o que é esse chip. O chip hormonal é um implante hormonal que se coloca no subcutâneo. Então você tem uma cápsulazinha que você dentro dessa cápsula põe vários medicamentos, não é necessariamente só um, você põe vários e ele vai ser liberado lentamente no corpo da pessoa. Organismo. Você não pode fazer isso de maneira desmedida. Você não pode fazer isso sem controle. Você tem que fazer isso de maneira controlada, de maneira ciente. Então você vai procurar um médico, esse médico vai pedir os exames previamente, vai ver o que você precisa e a partir do que você precisa, ele vai colocar nesse chip, que não é um chip, na verdade, é uma cápsula. E essa cápsula vai liberar isso lentamente no seu corpo. E aí ele vai dosando os hormônios para ver se sua resposta é boa. E aí ele vai controlando isso e colocando mais ou menos, e tira um, põe outro. E aí ele vai controlando até chegar no equilíbrio. O equilíbrio, de novo, o equilíbrio ideal é você estar no limite máximo da normalidade. Então é normal testosterona quanto? 800. Então vamos tentar chegar perto de 800 para que você tenha uma vida mais plena? Vamos. Então nós vamos buscar isso através da reposição hormonal. E a gente tem visto muito, né, na televisão até o chip da beleza. Quando a gente fala chip da beleza...
óbvio que o nome traduz, a gente só acha que é para ficar mais bonita. Não é para ficar mais bonita, é saudável. Exatamente, né, para ficar mais saudável de novo. A beleza está onde? Está na saúde. saúde. Se você se torna mais saudável, você se torna mais bonito e por isso que fala chip da beleza. Tá. Então, o chip é só uma... E aí, assim, o chip não é o único, tá, Van? Tá. Existe o gel, existe a reposição via oral, existe a reposição por soro, existe a reposição Por intramuscular, que são os soros de reposição. Existem vários outros mecanismos que se tem que quando você estuda bem, quando você está num profissional competente, num profissional adequado, ele vai saber qual é a melhor indicação. Tá? Eu não trabalho com isso, mas eu acompanho isso de perto e eu sei que quando você está com um bom profissional, você vai estar muito bem orientado nesse sentido. Então, o terceiro pilar é cuidar do seu mecanismo interno, dos seus hormônios, para que você viva mais, melhor e de maneira mais ajustadinha. Porque Legal, quando você está ajustado, os hormônios. você vai conseguir fazer tudo isso mais adequadamente. É fato, então, vou falar até olhando para a câmera, que após aos 40 anos, mais ou menos, precisamos, homens e mulheres, fazer a tal reposição. Na verdade, assim, é fato que ele precisa investigar. Tá. Se ele vai precisar repor ou não é outra conversa. Tá bom. Mas a partir dos 30, 40 anos é legal que Já ele precisa. investigue. Tá. Porque você consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa se você repõe isso. Então, Tá bom. a reposição ela vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. E aí, se ela consegue investigar isso o quanto antes, melhor ainda. Para tudo. Tá bom. E o quarto, e não menos importante, aí entra a minha parte, é cuidar de procedimentos médicos. Que aí é o que fecha o ciclo todo. Então, Tá. você cuidou da dieta, você cuidou do exercício, você cuidou dos seus hormônios, você... Cirurgia. Não só cirurgia, mas procedimentos como um todo. Lipoaspiração, retirada de pele, preenchidores, Botox, estimuladores de colágeno. fios. Todos os procedimentos médicos hoje, eles são voltados para a beleza. Implantes. E para a beleza focado na saúde. Ótimo. Tá? O que eu gosto de defender, Van, e aí assim, se a gente for fazer uma pirâmide, ele seria a ponta da pirâmide. Tá. O último, teoricamente. Só que às vezes a pessoa está tão arruinada que ela não consegue fazer a base. Ela está tão fora, ela está tão perdida, ela está tão no fundo do poço que ela não consegue mudar a comida. Ela começa a mudar a comida, é desprazeroso, ela volta. Ela começa a fazer atividade física, é desprazeroso, ela volta. E ela está sempre, vou usar um termo chulo, ela está sempre fudida. Eu ia falar, igual o cachorro, correndo atrás do rabo. Exato, ele fica correndo atrás do rabo, por quê? Porque ela não sai daquilo. Ela não sai por quê? Porque ela está tão desesperada, ela está tão perdida, que tudo que ela faz é pouco. E aí ela volta a fazer errado. Fica ela patinando. Volta patinando. Ela tem até a consciência, ela tem até a vontade, mas ela não consegue sair do lugar. E aí, o legal é fazer o quê? Inverte a pirâmide. Começa com a ajuda de um terceiro. Começa com a ajuda de alguém que vai tirar a tua gordura. Que é alguém que vai melhorar a sua autoestima. E é um pulo, hein, gente? Que é alguém que vai te pegar e falar, opa, eu vou dar um tapa na tua cara, e esse tapa na tua cara vai fazer com que você comece o restante. Então, esse estímulo, ele necessariamente não precisa estar no fim, ele pode estar no começo. Lá embaixo. Eu te mostrei uma foto hoje. Eu vi uma foto aqui do Dr. Vitor que ele me mostrou 8 anos atrás. 8 anos atrás eu estava absolutamente estressado, eu estava absolutamente perdido. Eu fazia atividade física, mas fazia atividade física de maneira irregular. Eu não era sedentário de tudo, praticava triatlon, mas praticava de maneira irregular. Eu não comia certo, eu não comia no horário, eu não tinha um plano dietético. Eu tinha meus hormônios todos bagunçados, eu não tinha nada correto. E eu comecei fazendo o quê? Uma lipo. Aquela foto que eu te mostrei foi 1 mês antes de eu fazer a minha lipo, porque eu precisava de ajuda. Eu trabalho com isso e eu não tinha. Acordava às 7 horas da manhã para trabalhar, ia dormir 11 horas da noite, não dormia, não tinha nada. Não comia direito. Minha testosterona estava pior que uma senhora de 80 anos. Estava tudo alterado, tudo bagunçado por conta de estresse, por conta dessa vida maluca que a gente leva, por conta de vários outros problemas financeiros e de carreira e perdido, absolutamente perdido. E você viu a foto, parece outra pessoa. Outra pessoa. E assim, e aquela foto
naquela foto, eu falei, opa, tá na hora de eu me ajudar. E eu perdido. O que eu fiz? Lipo. Vou tirar a gordura primeiro. Comecei a tirar a gordura, depois da gordura procurei um nutricionista, depois do nutricionista comecei a fazer atividade física mais regular, e aí depois de fazer atividade regular eu percebi que eu estava com minhas taxas hormonais todas alteradas, comecei a regular a taxa hormonal, Se eu mostrar a foto do hoje para ti, você fala, é outra pessoa. Não, gente, é outra pessoa, aquela foto lá... É outra pessoa. Todos os meus marcadores de saúde melhoraram, meu colesterol melhorou, minha pressão melhorou, tudo melhorou, e aí depois disso eu fiz meu implante de cabelo, depois disso eu fui me cuidando, fui fazendo outras coisas voando. Que hoje, 8 anos mais velho... Nossa, quase 10. Quase 10. 8 anos mais velho. Tá bem melhor. Eu tô infinitamente melhor, e não só melhor de saúde, não só melhor na aparência, a minha vida toda melhorou. Então, quando você precisa, inverte a pirâmide. Começa com um procedimento, procura quem pode te ajudar. Procura um procedimento que vai te tirar desse limbo, sabe? Aquela cordinha na areia movediça. Porque a areia movediça você se mexe e não sai dela. Então, assim, pede a cordinha de ajuda de alguém, deixa essa pessoa te tirar, toma um bom banho. Aí você vai voar. E aí você voa. Que legal. Esse é o fato. E esses são os pilares. Então, se você segue esses pilares todos, você vai ver que tua vida vai melhorar e que você vai ter uma expectativa de vida muito melhor, e mais do que viver mais, você vai viver bem. Porque não adianta você viver 80 anos acamado. Não, ninguém nem quer isso. Quem viveu 80 anos curtindo a vida, namorando, viajando, passeando, aproveitando, brincando, sendo feliz com o teu bem mais precioso que é teu corpo. Então, o que a gente está falando, na verdade, é só cuide do teu corpo de maneira consciente, de maneira científica, que tudo isso que a gente passou foi ciência, porque dessa maneira você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E agora me ocorreu um pensamento aqui. Alguém deve estar pensando assim, ou perguntando, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê. Atividade física, coloca um tênis e sai caminhando pela rua, correndo, caminhando. Uma academia hoje custa 50 a 60 reais por mês. É bem acessível. Não dá para falar. Que a pessoa não queira ir, vai caminhar na rua. Já é um começo, sabe? Vai brincar com seus filhos, vai andar de bicicleta, vai fazer uma aula de dança, fica dançando pro YouTube, aí grava o YouTube, ainda é capaz de ganhar dinheiro, de ficar só fazendo uma atividade física regular. O negócio da atividade física é que precisa ser regular. Comida no Brasil, a gente é muito abençoado. A comida saudável é mais barato do que a comida industrializada. Muito mais. E tudo que a gente planta aqui dá. Tudo. Arroz e feijão é mais barato do que pão industrializado. Quer dizer, a gente ainda tem a sorte de estar num país onde a comida é mais barata, a comida natural é mais barata que a industrializada. Você num hortifruti, qualquer cidadezinha tem uma verdura, tem uma fruta, qualquer coisa tem. A carne nossa é boa. Carne de porco é barata, carne de frango é barata. A gente tem tudo aqui. Então, eu até entendo que passar num médico desse é mais caro, mas assim, você consegue hoje ainda ter um acesso ao SUS de maneira pobre, mas consegue. Não é impossível. Não é impossível. E assim, a gente é especialista em criar desculpa, né, Van? Muleta, é mais fácil, né? É muito mais fácil. A gente é especialista em criar desculpa. E quando a gente não quer, não faz. O que eu ouço direto, coitada, ela trabalha o dia inteiro, não pode fazer atividade física. Que horas você faz atividade? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Ele faz os stories dele, tá escuro ainda. Tá noite. Né? Tá de noite. Arruma um tempo. Porque me faz muito bem. E a partir do momento que você começa a fazer coisas que te fazem bem, você vai achar. Então, assim, não adianta você tapar o sol com a peneira e criar muletas. Porque se você criar muletas, você vai criar. E não tem problema também, sabe, Van? Você só vai viver mal e morrer mais cedo. É pior para você mesmo. Não tem que fazer para os outros. O prejudicado é você. Se você entende isso, se você cria essa consciência, segue esses 4 passos, você vai viver melhor. Você vai ter benefício. E é para isso que serve o nosso podcast. Para te ajudar a se sentir mais bonito, a ser melhor e a viver melhor, porque é isso que no fundo que vale. Por isso que eu falei que era a receita de sucesso, era um podcast para ouvir várias vezes durante a sua vida. Se você seguir isso que a gente está falando, esses 4 pilares,
daqui 30, 40 anos a gente vai estar aqui falando de novo, E você vai falar, olha lá, que bom que eu segui, que bom que eu fiz, porque você vai ser um velhinho saudável, bonito, gostoso e vai aproveitar toda a sua vida de maneira muito plena. Igual a minha tia Carmen, lá um beijo para ela, 93 anos, esbanjando saúde. Que bom. Obrigada, gente, até breve. Valeu, até o próximo. Lembra, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, faz parte Ajuda a gente aí. Ajuda.